dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor. Glória a Deus, aleluia. Cedo para sempre, livre te hei de pôr. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde te encontro, no lugar secreto, aos meus pés de vento, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Fui alerta, fico exausto. Eu sinto um medo que me aperta e que me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas sabe por que eu e você não paramos, ó? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas com Deus eu chego lá. Teria desistido, mas com Deus eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Ele vem falando que a gente não deve se conformar com este mundo. Alguém conformado é alguém que não aceita certas coisas. O evangelho de Jesus, que Paulo está apresentando aqui para os romanos, é um evangelho que não pode ser alterado. Paulo está escrevendo para Roma, ele é um apóstolo chamado para os gentios, mas Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo tem desejo de estar em Roma para compartilhar um dom. Ele, como sendo apóstolo dos gentios, ele tem aquele ardor no coração, e como toda carta se escrevia primeiro, né, se apresentando, ele se apresenta, das suas credenciais, ele fala: eu, Paulo, servo, né, de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele frisa essa questão. Há um rei, há um senhor, há um propósito nesse chamamento. Assim como, se você for ver o chamamento lá no Antigo Testamento, quando algum servo servia a um rei, não é? Aquele serviço a um rei, ele está sabendo que ele, além de ser servo, ele está falando uma conotação de escravo, de alguém que realmente serve a Deus por amor, por alegria. Aleluia. E quando não se conforme com as coisas que estão acontecendo no mundo, que você possa ser um crente diferente. Aleluia. Alguém que não está querendo imitar ninguém a não ser Jesus. Glória a Deus. Alguém que realmente não toma forma desse mundo.
Alguém que, se for tomar alguma forma, tem que ser aquela forma do oleiro trabalhando no barro, né? Para fazer a vontade dele. Glória a Deus. É alguém que ora, que jejua, e rapidamente ele já quer espalhar as boas novas do Evangelho. Veja bem que Ananias recebe a notícia que Saulo agora era convertido, ele fica em choque. Mas ele sabia que o Deus que estava chamando ele para falar com Paulo era o Deus que realmente cumpria a sua palavra. Aleluia. Mesmo que Ananias ficou meio que indiferente, ele não pôde desobedecer a Deus. Alguém que é inconformado, por mais que a tarefa seja difícil, por mais que o desafio seja algo que alguém fala, você não vai conseguir, você não deixa de fazer, você não deixa de ir. Glória a Deus. Então, se você é alguém inconformado, você ora, você jejua, você busca Deus. Paulo, Deus pura, né? Eu estou aqui de alegre, eu estou aqui porque eu vou agradar alguém, eu estou aqui porque eu estudei, eu estou aqui porque eu gosto. Não, porque você foi escolhido. Aquele que é escolhido tem convicção de chamado, então não tem como você fugir da sua obrigação, do seu chamado. Você não tem um chamado porque o pastor Carlos viu o dom em você. Ele pode até ter visto, mas porque Deus te chamou. Aleluia. E essa convicção faz com que a gente trabalhe. Então a gente vai ver Paulo correndo atrás, trabalhando, fazendo a obra de Deus, porque ele tinha essa convicção. Ele, que outrora perseguia na ignorância, porque para ele estava perseguindo, porque ele achava que os cristãos estavam contra a lei de Deus. Então ele fazia tudo aquilo por ignorância. Mas quando ele entende que realmente Jesus é o Cristo, e ele entende como servo de Jesus, como chamado para o Evangelho, ele começa a fazer tudo aquilo que ele impediu. Agora ele quer fazer o contrário, ele não perde tempo mais. Agora ele quer o tempo todo trabalhar, ele quer deixar a graça agir na vida dele de uma forma de alguém que realmente está inconformado. Glória a Deus. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar. Glória a Deus, aleluia. Dizendo: filho, espere um pouco, nesta noite eu vou falar. Aí ele me disse assim, ó: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu preciso mais alto que você. E o meu caminho é pra levantar a sua cabeça e volte a projetar. Não risca nada do papel, porque eu sou fiel. Começou a boa obra, é fiel pra terminar. No seu tempo, na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe o céu, se passe a terra, mas a palavra dele não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve e não haverá. Importante, conhecida, e ali todos que estavam ali possivelmente poderiam testemunhar sobre o comportamento daquele rapaz. E aí, quando ele vai chegar diante de Jesus, ele vai confiante de que realmente o coração dele, a confiança que ele tinha é que ele era uma pessoa ideal por causa do status que ele tinha de receber a vida eterna. Então ele vai ter um encontro com Jesus, e aí ele tem um comportamento. Ele chega diante de Jesus, a visão dele sobre Jesus era tão superficial
que ele chega a Jesus e chama Jesus de bom mestre. Então ele chega e fala, bom mestre. Sabe aquela pessoa que você vai numa loja e o vendedor tem aquela intenção de realmente vender para você, e ele te chama de meu amigo, de minha amiga, e te abraça, pega na sua mão, e te oferece cafezinho, água, suco, e te prepara um banquinho para você sentar, e ele faz você acreditar que realmente ele quer ser seu amigo. Mas na verdade ele não quer ser seu amigo, ele só quer vender para você. Então, todo aquele elogio e aquela tratativa, ela tem uma segunda intenção. Então quando ele chega em Jesus, é aquela pessoa, oh meu bom mestre. E aí Jesus olha para ele, bom, por que você me chama de bom? Sendo que o único bom é Deus. Jesus não estava negando a sua divindade, porque ele estava chamando de bom a pessoa correta. Porque Jesus ali, ele estava em sua inteira humanidade, mas também na sua divindade. Mas Jesus, quando ele vê e ele conhece o coração daquele rapaz e a superficialidade que ele tinha sobre o conhecimento sobre a pessoa de Jesus, Jesus, ao falar para ele, por que você me chama de bom? Jesus está falando para ele da seguinte forma, comunicando a ele, você está se ouvindo o que você está falando? Você tem consciência realmente de quem ou com quem você está falando? Então Jesus breca ele para que ele pare e ele reflita sobre o que ele está falando. Você realmente crê que realmente eu sou Deus, ou Filho de Deus, o enviado de Deus? Então Jesus chama ele para a palavra. Então Jesus chama ele para a escritura. Jesus chama ele para a lei. Então Jesus fala para ele, olha, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. O que leva tantas pessoas dentro da igreja a viver uma vida no pecado sem se arrepender? Ou que leva tantas pessoas a estar no evangelho e por causa de qualquer dificuldade elas saem e voltam para o mundo? Porque elas não compreenderam o seu estado de pecado. A motivação dela de estar na igreja ou fazer parte da igreja não é a motivação correta. Qual era a intenção desse rapaz de herdar a vida eterna? Jesus traz ele para mostrar e trazer à tona a verdadeira motivação que estava no coração dele. Então, breca ele, falando para ele, você tem consciência do que você está falando? Realmente, você tem a consciência que eu sou o Filho de Deus, o enviado de Deus, que eu sou Deus? Ou você simplesmente está me chamando de bom para me lisonjear? Quando olhamos para as Escrituras e meditamos nela, a Bíblia fala, dá nome para ela. Ela é comparada a uma espada de dois gumes, de duas lâminas, de dois cortes, que ela tem um potencial, tem um poder, é a única que tem a condição de fazer separação entre a alma e o espírito. Aleluia. Mas nada separa a alma do espírito, mas a palavra, ela tem a condição de fazer a separação, o real corte do limite correto, aonde fica a alma e o espírito. De tão profunda que ela é. Aleluia. Mas esse rapaz, ele estava tanto na superficialidade, que quando Jesus falou para ele, você conhece os mandamentos, e fala para eles as leis que ele deveria cumprir, ele simplesmente interpretou a lei através do comportamento exterior, as atitudes exterior, e não da interior. A sua real condição. E esta noite, o Senhor nos trouxe essa casa de oração, numa conferência bíblica, para falar, esta noite eu trago vocês aqui, para mostrar
e ensinar e levar vocês a olharem a sua real condição hoje. Olhar dentro. Ter a condição, pela palavra, saber como você verdadeiramente está. Aleluia.